pode passar, por gentileza. Tá, então, obrigada. Aí o que nós temos, né? Nós temos um breve panorama do que tem acontecido em relação ao trabalho remoto no Brasil, especificamente no setor público. Então, a gente tem uma experiência, em primeiro ponto, no SERPRO, né, que é uma empresa pública vinculada a um órgão do Poder Executivo. Nós temos, em seguida, então, uma experiência do Tribunal de Contas da União, que tem amadurecido o modo como gere o trabalho remoto ao longo desses anos. Temos a experiência do Tribunal Superior do Trabalho, então, como pioneiro no âmbito do Poder Judiciário. E aí, o que a gente observa de lá para cá? Um aumento da adoção do trabalho remoto, principalmente potencializado por esses marcos que eu vou citar agora, que é o quê? O Conselho Nacional de Justiça, então, regulamentando, oferecendo segurança jurídica aos diferentes tribunais de diferentes esferas no ano de 2016, ano que também começa a experiência do Ministério da Justiça, né? Nós temos em 2017 um marco que é o Conselho Nacional do Ministério Público fazendo o mesmo no âmbito do Ministério Público, e em 2017... como todos se lembram, nós tivemos o quê alcançando a iniciativa privada? A reforma trabalhista, que previu expressamente a possibilidade, então, de realização do trabalho remoto e deixando, então, a cargo das empresas e dos trabalhadores definirem alguns aspectos como fornecimento de equipamentos, enfim, custeio das despesas. No ano de 2018, nós temos, no âmbito do Poder Executivo, o Ministério do Planejamento, à época, hoje, né, denominado Ministério da Economia, estabelecendo, então, a Instrução Normativa 1/2018, que guia, então, a adoção no âmbito do Executivo Federal. Né? De lá para cá, a gente observa, então, uma crescente nos tribunais superiores ligados ao judiciário, também uma crescente, mas ainda bem mais tímida, até onde eu consigo observar, no Poder Executivo Federal, e um aumento substancial no Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça. Em 2020, nós temos o super, coronavírus, uma pandemia, então, que faz com que todo mundo entre nessa realidade em que pese a ausência de planejamento e de estruturação para tal, mas como medida sanitária importante, que vem, inclusive, permitindo que muitas pessoas continuem trabalhando, né, mantendo atividades importantes, tanto no setor público quanto no setor privado, por meio dessa modalidade. Pode passar, por favor. Bom, então o que nós temos aí? Basicamente, e isso aqui é bem rápido, é comum nós nos depararmos com dúvida com relação ao conceito, né? Surgem muitos conceitos: teletrabalho, trabalho remoto, diferenças, principalmente com relação à IN, porque a IN tratou, então, da seguinte forma: eles estabeleceram no Ministério que seria, num contexto mais amplo, trabalho remoto com modalidades que seriam, então, teletrabalho, quando fosse integral, por tarefa, né, ou semipresencial. Na literatura científica, a gente não encontra com clareza essa distinção, muito pelo contrário. Basicamente, o que a gente tem são sinônimos, né, entre teletrabalho e trabalho remoto. É claro que a gente sempre precisa, na grande maioria das vezes, a gente precisa ler o artigo para entender qual a especificidade. Nem sempre os artigos trazem, o que é um problema para a comparabilidade das experiências, mas o que a gente precisa ter em conta basicamente, teletrabalho é a possibilidade de realizar o trabalho fora das dependências da organização, com apoio, então, de recursos tecnológicos, tá ok? Pode passar, por favor. Tá, então, o que nós estudamos, né? O grupo de pesquisa e trabalho, ele vem se dedicando à compreensão das percepções de servidores e gestores, impactos, né, que essa modalidade gera desde 2017, né? Antes mesmo da formação do grupo, a gente já vinha lendo desde 2016 sobre isso, mas enquanto grupo hoje, né, registrado junto ao CNPq,
um pouco mais recente, e nós temos lá alunos de pós-graduação, alunos já formados e alunos de graduação da UNB também. Tá? Então, o que nós usamos hoje para tentar compreender um pouco mais, né, pautado no modelo teórico, as questões relativas ao trabalho remoto. A gente usa um modelo que é um modelo bem tradicional, bem antigo, né, que inclusive dá origem a vários outros modelos que vieram depois, que é o modelo de características do trabalho do Hackman Holdman. E basicamente, por que a gente tem esse olhar para o modelo? Porque para falar de trabalho remoto, a gente precisa necessariamente falar de trabalho. Né? A gente não pode partir da premissa que todas as experiências em trabalho remoto serão iguais pelo simples fato de implementar em trabalho remoto numa organização. Né? Diferentes fatores individuais e de contexto irão influenciar essa experiência. Tá? Então, nós temos aqui algumas características do trabalho, não são todas, são a desse modelo em particular, como variedade da tarefa, autonomia e feedback, influenciando, segundo o modelo, estados psicológicos críticos do trabalhador, né, como percepção de significado do trabalho, conhecimento do resultado do trabalho por meio de feedback, e isso influenciando, então, resultados, tanto no nível do indivíduo quanto no nível de organização. Esses resultados serão favoráveis, né? Já respondendo a pergunta, depende, né? Esse resultado ele vai ser, então, influenciado, moderado pelas características previamente citadas. Pode passar. Tá? Então, aqui bem rapidamente mesmo, o que acontece? Nós temos, então, em 2006, uma evolução desse modelo, onde a gente passa a analisar um conjunto maior de características do trabalho, como característica da tarefa, do conhecimento, características sociais e de contexto, para entender, então, o que está acontecendo em regime de trabalho remoto, né? E como essas características influenciam. Fora do Brasil, nós já temos mais estudos, mencionando, por exemplo, o efeito da autonomia, o efeito do suporte social, a questão da interdependência de tarefas, eu vou falar um pouquinho adiante, né? Isso vai ter uma influência direta para o servidor e também é preciso que esses elementos sejam conhecidos pelos gestores, porque como a professora Gardênia vai falar no momento dela, isso aqui também vai, de alguma maneira, influenciar o modo como o gestor precisa se preparar para melhor gerir servidores que estão trabalhando remotamente. Pode passar, por favor. Tá, então, assim, uma revisão nacional bem ampla que fizemos em parceria, inclusive, com alguns alunos lá do programa de pós-graduação em administração, nós pegamos tudo aquilo que foi publicado em revistas nacionais sobre trabalho remoto nos estratos, né, superiores da CAPES. O que significa isso? São revistas bem conceituadas, né, reconhecidas. Então, o que nós encontramos nesse grande apanhado, né, que supera aí algumas décadas. Benefícios do trabalho remoto, né? Flexibilidade, autonomia, redução ou eliminação de deslocamentos, aumento do bem-estar e maior produtividade. E quais são os desafios? Sobrecarga de trabalho e isolamento social. Até esse ponto, nós não tínhamos publicado ainda estudos, nós não tínhamos, né, dentre os parâmetros estabelecidos, experiências do setor público publicadas nessas revistas. A primeira publicação que saiu, que tratava de teletrabalho a partir do modelo teórico de desenho, ocorreu no ano passado, quando então, no grupo de pesquisa, nós publicamos, numa revista bastante conceituada na psicologia, os resultados que eram inclusive contraintuitivos à época, e a gente pode falar um pouquinho disso mais à frente, tá? Pode passar, por favor. Bom, então, como existe um grande volume de pesquisas, né, sobre trabalho remoto no exterior, o que nós buscamos fazer, então? Pegar aquelas pesquisas chamadas meta-análises que reúnem dados de milhares de trabalhadores em todo o mundo para entender qual é, digamos assim, o impacto macro, né,
considerando as amostras que foram pesquisadas. Então, num contexto internacional, a gente tem também satisfação no trabalho, menor percepção de estresse, melhor desempenho, tal como identificamos no Brasil, e menor intenção de rotatividade. Qual era o desafio? A deterioração dos laços entre o trabalhador e os colegas que ficam no presencial. Por que isso aqui precisa ser relativizado? Porque o próprio estudo diz que esse desgaste na relação ele se dá quando você tem uma alta intensidade de teletrabalho, né? Quando você faz em função da característica do órgão, da permissão que você tem, teletrabalho por muito tempo sem esse ponto de contato com os colegas que ficam no presencial e que muitas das vezes não recebem autorização para fazer o teletrabalho. Né? Existem algumas organizações que trabalham com cotas, principalmente quando a gente chama de teletrabalho integral. Quando a organização adota digamos, arranjos que permitem trabalho remoto por tarefa, trabalho remoto semipresencial, que são arranjos que se dão, por exemplo, num ingresso na modalidade em curto prazo, mas um retorno previsto também em curto prazo, essas condições, digamos, esses desafios, esses problemas são mitigados, tá? E qual é a relação que isso tudo tem, então, com o modelo teórico de desenho do trabalho? Uma delas, e que é muito importante, que influencia o efeito do teletrabalho, é a percepção de autonomia desse trabalhador que sai em trabalho remoto. Né? Então, observamos num estudo internacional importante que essa percepção de autonomia medeia o efeito positivo, ou seja, ela carrega completamente o efeito positivo do teletrabalho sobre a satisfação do trabalhador. E por que isso é tão importante? Porque nós sabemos que existem diferentes percepções de autonomia e diferentes trabalhos que vão influenciar o quanto eu posso dar autonomia para o trabalhador remoto. Existem pessoas que terão, por exemplo, autonomia para escolher o horário que vão trabalhar, outras não. Terão pessoas, antes, inclusive, da pandemia, que tinham a prerrogativa de escolher o lugar onde elas trabalharão. Agora, basicamente, o que nós temos é o home office. Tá? Pode passar. Bom, eu vou passar aqui rapidamente. Nós temos, então, eu estou trazendo uma pesquisa que foi feita num contexto pré-pandemia, né, onde os servidores, que são servidores federais, entrevistados em 6 diferentes estados do Brasil, responderam a um questionário. Essas entrevistas foram conduzidas predominantemente presencialmente no ano passado, no segundo semestre. Então, o que eles alegavam como motivos para aderir, né? Redução do deslocamento, possibilidade de conciliação trabalho-família e maior qualidade de vida e bem-estar. Mas é importante trazer aqui, embora a gente não tenha a menor... Esse estudo, eu preciso dizer, ele não é generalizável, tá? É um estudo qualitativo, embora a gente consiga perceber que alguns estudos, sim, alguns resultados se repetem independentemente da organização, não cabe, de fato, fazer generalização a partir de estudos pontuais como esse, tá? Então, o nível da organização também influenciando o desejo do servidor, no caso, sair em teletrabalho. De que maneira? Por meio da rigidez no cumprimento da jornada presencial, era um dos motivos alegados, e as interrupções no ambiente de trabalho presencial. Isso é muito citado, inclusive em estudos internacionais, né, que levam a pessoa ao estresse. A professora vai falar disso um pouco mais tarde, o trabalho remoto funcionando aí como uma possibilidade, né, do servidor conseguir restaurar as suas energias, tá? Pode passar. Obrigada. Benefícios percebidos, então, por quem já está fazendo o trabalho remoto. Autonomia e flexibilidade para organizar a própria rotina é algo que aparece em todos os estudos, independentemente de ser do setor público ou privado. Né? A vantagem da redução dos deslocamentos, porque nem sempre é uma eliminação. Muitas das organizações adotam, né, por tarefa ou então semipresencial.
maior qualidade de vida e bem-estar para o servidor, maior capacidade de concentração e conciliação trabalho-família. Vocês podem ver, eu não vou discutir, enfim, resultados com frequências menores, mas como a gente teve a oportunidade de fazer pesquisa em diferentes estados, a gente observa, por exemplo, que a maior segurança, estados que tinham, então, índice de violência altos, isso chegou a aparecer nos relatos dos servidores que foram entrevistados e também, enfim, felicidade. Nós chegamos a ter na nossa amostra pessoas que levavam de 3 a 4 horas por dia em deslocamento, tá bom? Mais do que 50% da sua jornada de trabalho. Pode passar. Por favor. Tá. Bom, e no nível da organização, né? O que eles atribuem, então? O que a organização ganha, segundo eles, com a implementação do trabalho remoto? Maior produtividade e qualidade do trabalho, maior economia de recursos, né? Aproveitamento da capacidade laboral em situações de impedimento temporário, né? Alguns servidores disseram que nem sempre, dependendo, por exemplo, do motivo do afastamento, ensejaria, em caso de trabalho remoto, a apresentação de um atestado, isso foi dito por eles. No caso de viagens para acompanhamento de cônjuge, quando a tarefa permite que o trabalho seja feito remotamente, ao invés, então, de perdermos aquela capacidade de trabalho, a gente continua contando com o colega, mesmo que ele esteja em outro estado, em outro país, né? E por aí segue, pode passar. Tá. Então, passando já para a parte de desafios e dificuldades percebidos pelos servidores, né? Infraestrutura tecnológica, ou seja, num período em que a demanda, né, por internet banda larga era bem menor, essas já eram preocupações que apareciam nos relatos, né, com relação a disponibilidade do sistema. Aqui não são necessariamente dificuldades que eles encontravam, né? Eu não trouxe as verbalizações porque eu sei que ficaria, enfim, muito longa a apresentação, mas é nesse contexto de preocupação basicamente com infraestrutura tecnológica. Como são pessoas que voluntariamente aderiram ao trabalho remoto nos órgãos, o que acontece? Eles se organizaram, né? Eles compraram mobiliários adequados, né, eles investiram em computadores compatíveis com a demanda de trabalho, e isso tinha, digamos, sido objeto de um acordo, né? Eles tiveram tempo para se preparar, o que minimiza possivelmente o que a gente observa hoje, né? E com relação às características sociais, a gente já observava, então, nos relatos, a resistência de gestores e colegas, né, àqueles que faziam trabalho remoto no órgão, né? Num percentual bem menor, a gente nota assim, traços de preocupações desses servidores com isolamento social e profissional, tá? E em que medida? Na medida em que eles estavam há muitos anos trabalhando, convivendo com os colegas, e olha que nessa organização é importante eu pontuar, não era teletrabalho integral, era teletrabalho em tempo parcial, mas ainda assim eles falavam, né, dependendo dos anos que eles tinham naquela instituição, de que sim, mesmo fazendo poucos dias, né, principalmente nos primeiros meses, eles sentiam saudade, mas como eles sabiam que iam retornar, isso não era necessariamente um problema. Agora, só chamando atenção para um ponto, que eu penso que é um ponto que já aparecia, então, nas pesquisas anteriores, e hoje é um desafio que está extremamente potencializado para o servidor, né, que está fazendo trabalho remoto, que é a questão da autodisciplina, né? E eu sempre friso que a autodisciplina não é somente para o indivíduo sentar, se organizar, sentar e se concentrar na tarefa e concluir aquilo que ele planejou para aquele dia. Inclusive, autodisciplina para interromper o trabalho, né? É autodisciplina para não trabalhar, enfim, muito mais horas do que ele trabalharia no presencial, mesmo porque ele dificilmente zerava no presencial todas as demandas, mas ele tinha, por exemplo, uma rotina de despedir-se, de ir embora, de ir para casa. Hoje, essa linha, né, é muito tênue e facilmente se confunde, então é algo que precisa ser melhor trabalhado para minimizar o risco aí de exaustão em tão pouco tempo. Pode passar, por favor. Tá.
Demandas de aprendizagem, grande maioria, nesse contexto em que foi planejada, então, a adoção do trabalho remoto nessa organização, eles dizem que não precisaram aprender nada, em que pese alguns terem dito, sim, que seria interessante investir na aquisição, né, de conhecimento relacionado à informática, desenvolvimento de habilidades, a gestão do tempo aparece claramente, estratégias de comunicação remota, né? E aí essa questão do mapeamento dos dispositivos era uma demanda apresentada por pessoas da área de informática que precisavam, então, desenvolver novos meios para conseguir assessorar as pessoas que estavam distantes, né? Já que a gente não tinha, nesse contexto, mais aquele CPD que você ligava e ia ao seu encontro na sua unidade resolver determinado problema. Bom, e aí perguntamos também a essas pessoas o que a adoção do teletrabalho requereu enquanto aprendizagem, né? A grande maioria diz que não precisaram aprender nada. Uma outra parcela dizem que precisaram só aprender a instalar, então, um software que era usado nessas organizações à época. E aí outros, né, de forma muito pontual, falam em aperfeiçoar o uso de ferramentas. Como a gente pode perceber, no geral, essas demandas de aprendizagem já existiam, inclusive, num contexto planejado, né? O que a gente provavelmente vê agora são essas demandas de aprendizagem potencializadas, né, por aqueles que precisaram adotar de forma súbita. Pode passar. Tá. Bom, rapidamente nesse cenário, então, da Covid, o grupo tem coletado muitos dados. Eu tomei, então, o cuidado de trazer aqui desse mesmo grupo qual é a percepção, então, inclusive bem mais amplo do que em 6 estados, mas qual é a percepção com relação à experiência antes da pandemia. Então, ela é bastante positiva, mas a grande maioria, então, não tinha experiência alguma nessa modalidade. Isso respondido por servidores. Pode passar. E qual é a avaliação agora durante a pandemia? Predominante positiva por parte dos servidores, tá? A gente tem, sim, uma crescente de percepções negativas comparada à questão anterior, tá? E algumas pessoas que mencionaram, menos de 10% mencionaram que são indiferentes com relação a essa avaliação. Pode passar. Bom, as considerações finais, basicamente levando em consideração o modelo, né, que a gente preste atenção, então, na modalidade, né, que modalidade a organização vai adotar, que modalidade a unidade vai adotar, levando em consideração as características do trabalho que são desenvolvidas por aqueles servidores, em que nível o trabalho me permite oferecer autonomia, né? E aí são vários tipos de autonomia. A interdependência da tarefa é o quanto eu dependo de outras pessoas para que eu comece a minha tarefa, ou quanto outras pessoas dependem que eu conclua a minha parte para que elas possam fazer a delas. Isso é muito importante num contexto de trabalho remoto. E feedback. Feedback é importante sempre no presencial, mas no trabalho remoto ele é muito mais importante. Tá? Por quê? Porque a gente não tem mais aquelas dicas, né, da convivência, então falar exatamente o que a gente precisa ouvir enquanto servidor é muito crítico nesse processo. Pode passar, já vai para o último. Tá. Suporte social fundamental, né? Eu não vou entrar muito nessa parte, que eu sei que a professora Gardênia vai tocar, mas do ponto de vista do servidor, espera-se, então, que nós tenhamos gestores sensíveis à situação, que consigam enxergar esse momento com as particularidades que ele apresenta. Suporte organizacional, né? Essa percepção de que a organização se preocupa com o nosso bem-estar, independentemente do regime de trabalho, né? E que nos dê apoio à realização das atividades nesse contexto de trabalho remoto, e que haja, sim, espaço para a gente, dentro das condições atuais, discutirmos, então, as condições que estão à disposição dos servidores, tá bom? Era isso, eu queria agradecer, pedir desculpas caso eu tenha me estendido muito, tá? E dizer que eu estou à disposição para conversar após a apresentação de todos.